Olá, sou Luiz Carlos Antunes Júnior, do oitavo semestre do curso de Filosofia da Faculdade São Judas, campus Moca. Trabalho supervisionado pela professora Cíntia Piccini. Agora eu dou início à aula de Introdução à Filosofia Política, apresentando Montesquieu. Vamos lá. Nascido Charles Louis de Secondat, na região de Bordeaux, na França, ele herdou o título de Barão Montesquieu, com a morte do seu tio em 1716. Ele estudou direito em Bordeaux, mas foi o seu casamento em 1715 que lhe garantiu um grande dote, o qual, com sua herança, lhe permitiu se concentrar na carreira literária, que teve início com a sátira Cartas Persas. Montesquieu foi eleito para a Academia de Paris em 1728 e deu início a uma série de viagens pela Itália, Hungria, Turquia e Inglaterra. Depois de voltar para Bordeaux em 1731, trabalhou na sua História do Império Romano, bem como em sua obra-prima O Espírito das Leis, publicada anonimamente em 1748. Apesar de consagrado em toda a Europa, teve uma recepção hostil na França. Montesquieu morreu de febre em Paris em 1755. Suas principais obras são Cartas Persas, Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência e O Espírito das Leis. Num contexto do pensamento de Montesquieu, quando os poderes legislativo e executivo estão juntos, não pode haver liberdade. Pois bem, vamos prosseguir aqui com a aula. Vamos lá. Durante a Era do Iluminismo, no século XVIII, a autoridade tradicional da Igreja foi minada pelas descobertas científicas e questionou-se a ideia de monarcas governando segundo o direito divino. Na Europa, em especial na França, muitos filósofos políticos começaram a investigar o poder da monarquia, do clero e da aristocracia. Destacando-se entre eles estavam Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Rousseau defendia que o poder passasse da monarquia para o povo, e Voltaire que houvesse a separação entre igreja e Estado. Montesquieu pensava menos na figura do governante. Para ele, era mais importante a existência de uma constituição que evitasse o despotismo. Isso se daria, argumentava, pela separação dos poderes dentro do governo. Montesquieu dizia que o despotismo era a maior ameaça individual à liberdade dos cidadãos, e tanto as monarquias quanto as repúblicas corriam o risco de degenerar no despotismo, a menos que fossem reguladas por uma constituição capaz de prevenir tal destino. No cerne deste argumento estava a divisão do poder administrativo do Estado em três categorias distintas: o executivo, responsável pela administração e aplicação das leis;
o legislativo, responsável por aprovar, rejeitar e propor emendas às leis, e o judiciário, responsável por interpretar e aplicar as leis. Vamos para a próxima. Aqui é uma frase aqui de Montesquieu. Vamos lá. A deterioração de um governo quase sempre começa pela decadência de seus princípios. Vamos dar continuidade. Bom, uma outra frase aqui de Montesquieu. As leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Pois bem, vamos falar um pouco aqui sobre, além dessas questões, sobre a separação de poderes. Vamos lá. A distinção entre os diversos poderes de governo, às vezes conhecida por trias política, não era nova. Os gregos e romanos antigos reconheciam a divisão similar. Montesquieu inovava na defesa de instituições separadas para exercer esses poderes. Isso criaria um equilíbrio, garantindo um governo estável, com risco mínimo de descambar no despotismo. A separação de três poderes garantiria que nenhuma das instituições administrativas pudessem assumir todo o poder, já que cada uma delas conseguiria restringir qualquer abuso de poder das outras. Apesar de as ideias de Montesquieu terem enfrentado hostilidade das autoridades na França, seu princípio de separação de poderes foi muito influente, especialmente na América, onde se tornou o alicerce da Constituição dos Estados Unidos, depois da Revolução Francesa. Tal separação também se tornou modelo para a nova república, e conforme se formavam novas democracias ao redor do mundo no século seguinte, suas instituições mantinham, em geral, alguma variação desse sistema tripartite. Como funcionaria esse sistema tripartite? Da seguinte forma: as obrigações administrativas do governo devem ser separadas em três poderes. O poder executivo, ele será o responsável por fazer cumprir as leis do Estado. O poder legislativo, responsável por aprovar e alterar as leis do Estado. Já o poder judiciário, responsável por interpretar as leis do Estado. Como todos esses poderes são separados e independentes uns dos outros, a influência de cada poder não pode exceder a dos outros dois poderes. Aqui no Brasil, nós seguimos este modelo aqui de separação de poderes, e isso é importante que se destaque, porque há muita confusão no momento atual em que vivemos. Aqui o poder do Estado ele é separado entre o executivo, que é a figura do presidente, o legislativo, que podemos observar na figura do Supremo Tribunal Federal. O legislativo ele representa a Câmara, o Congresso Nacional, né? A Câmara e o Senado. E agora sim, o Judiciário, que representa o Supremo, que está na figura do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, evita-se que possa acontecer um governo despótico, como
como afirma aqui o Montesquieu, né? E é o que a gente está vivendo hoje, né? Entre autoritarismos e idas e vindas de temas bem complexos, a gente não descamba por um sistema mais autoritário porque existe essa divisão de poderes. Bom, vamos dar continuidade aqui nesta aula e finalizo com uma questão aqui que trazendo para a gente refletir sobre as questões atuais, né? Vamos lá. Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. É uma das frases bem destacadas aqui durante a vida de Montesquieu e pós-vida também, né? Se a gente pensar que o mundo está passando por tempos de protestos contra e a favor de leis relacionadas ao aborto, ao casamento gay, à prostituição e outros assuntos polêmicos, isso porque muitos países discutem a reformulação de suas constituições para abarcar o surgimento de direitos cada vez mais iguais entre todos os homens. É provável que Montesquieu nem imaginasse que um dia esses debates aconteceriam. Mas no livro O Espírito das Leis, que é uma das principais obras de Montesquieu, de 1748, o político e filósofo francês registrou teorias sobre política e os sistemas de governo que cabem muito bem no contexto atual. Seus pensamentos, aliás, foram fundamentais para a criação da Declaração do Homem e do Cidadão, documento símbolo da Revolução Francesa que aconteceu em 1789. Montesquieu foi também pai da teoria da separação do Estado em três poderes, que é usada ainda hoje em muitos países, inclusive aqui no Brasil, né? Como a gente já comentou. Ou seja, ele não era pouca coisa. Então, ele é um filósofo político que tem imensa importância para o modelo democrático, para a república que a gente tem aqui no Brasil, e quase a gente não ouve falar nada sobre Montesquieu. Pouco a gente estuda sobre esse filósofo aqui no Brasil. E ele tem uma tremenda importância no modelo político e do Estado que estabelecem as regras políticas e as regras de poder do nosso país, né? Curiosamente, Montesquieu era nobre, barão. Para ser mais exato, mas isso não o impediu de criticar e satirizar a monarquia e o clero. Seu círculo de amizades incluía um pessoal bem distante da corte, como escritores e pensadores avessos às tradições em vigor. Ele participou da enciclopédia de Diderot, de Lambert, acho que é esse a pronúncia, não sei muito bem. Além disso, esse foi um exemplo, né? Quando morreu em 1755, o iluminista tinha uma longa lista de obras que abordavam desde a fisiologia humana ao movimento das marés. Cara, não era fraco. Outro contexto que eu vou destacar aqui para finalizar, antes de finalizar, é a ideologia política de Montesquieu, que é a política constitucional, que teve o foco na separação de poderes. Antes dele, eu vou destacar aqui alguns pensadores, uma linha histórica, rapidamente. Em 509 a.C., depois do destronamento do rei Lúcio Tarquínio, o Soberbo, funda-se a República Romana, na qual se desvendou um sistema tripartido de governo, que é mais ou menos isso que o Montesquieu ele aborda também.
Em 1689, depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, é estabelecida uma monarquia constitucional. Montesquieu também dá muita importância para para regularização através de uma constituição que deve prevenir um provável governo mais autoritário. Após Montesquieu, em 1787, adota-se a Constituição dos Estados Unidos da Filadélfia. Entre 1789 e 1799, durante a Revolução Francesa, uma república democrática secular substitui o governo da monarquia e da igreja. Em 1856, Alex Tocqueville publica o livro O Antigo Regime e a Revolução, uma análise da queda da monarquia francesa. E é isso, pessoal. Abordei esse breve contexto histórico aqui sobre esse modelo político e filosófico de Montesquieu. Obrigado e até a próxima.